Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao segundo dia do Programa de Alta Formação, Segurança Jurídica e Tributação. Pedimos a gentileza de manterem seus telefones celulares desligados ou em modo silencioso. Passamos neste momento para o quinto painel, com o tema Segurança Jurídica e Constituição do Crédito Tributário na Justiça do Trabalho. Como mediadora, convidamos a juíza e conselheira do Conselho Nacional de Justiça, Renata Gil. Muito bom dia a todos e todas. Eu, utilizando a orientação do ministro Barroso sobre simplicidade jurídica, não vou fazer nominata, vou só agradecer aqui o convite da universidade. Eu tenho muito prazer em retornar a essa casa. Fizemos grandíssimos eventos quando eu presidia a AMB aqui, mas dizer que a gente está hoje numa mesa estrelada, não é estrela Michelin, mas está numa mesa estrelada. A gente vai aprender bastante sobre esse tema do crédito tributário, previdenciário e todas as suas nuances. E nós dividimos a nossa mesa com uma fase explicativa, para quem é tributarista pesado, né? A gente vai fazer uma fase explicativa com o professor Marcelo, mas vamos fazer uma inversão da ordem das coisas aqui, porque o professor Petrucci, esse querido amigo, precisa pegar um voo, então ele vai iniciar a sua explicação e depois nós passamos a palavra para o professor Marcelo. O nosso tema é um tema palpitante e eu gostaria de pensar com vocês que talvez, e aí usando um pouco do que a gente ouviu ontem do ministro Toffoli, do ministro Barroso, talvez nós não estejamos mais discutindo esses temas como nós estamos discutindo nesse lugar, né? Hoje, no café da manhã, eu falava com o meu amigo Zé Roberto Castro Neves que a gente não tem mais locus, né? E essa função anômala da justiça trabalhista na fase tributária, talvez ela não aconteça mais, porque a gente vai depois ouvir o professor Binemboim e vai entender que as relações de trabalho, as relações trabalhistas, elas modificaram e, por certo, a Justiça do Trabalho também vai fazer esse câmbio, essa modificação, e esse é tema também das nossas conversas lá no Conselho Nacional de Justiça, né, ministro Caputo, que a gente precisa se reinventar. A gente vai viver um tempo completamente desvinculado do material, do físico. Eu acho que nem as salas de aula vão ser mais como a gente vive hoje. A gente vai ter um novo conceito de justiça. E, na Justiça do Trabalho, por conta dessas novas relações, né, as relações pejotizadas, terceirizadas, informais, de empreendedorismo, né? Já há países que têm sua economia hoje, eu li recentemente que Cuba tem a sua economia hoje totalmente vinculada ao empreendedorismo, então são novas relações que vão se entabulando. Um artigo também desses dias do Globo, de anteontem, ou de 2 dias atrás, também aponta que o mercado de trabalho brasileiro hoje depende muito do empreendedorismo. A gente já tem relações informais de trabalho em todos os ambientes, então eu penso que a gente vai ter que se reinventar mesmo e constituir uma nova justiça, uma nova forma de olhar, né, o cidadão a partir desses novos conceitos. Segurança jurídica, a gente ouviu muito, né, estabilidade e previsibilidade, e dentro dessa seara que nós vamos discutir hoje, a gente vai entender um pouco sobre esse fato gerador, os prazos prescricionais e decadenciais, como que eles se formam nesse crédito tributário, na cobrança desse crédito tributário trabalhista que foi entregue à Justiça do Trabalho através da Emenda Constitucional 20 de 98. Eu dizia para o professor Marcelo, que nós somos contemporâneos, que eu não me lembrava dessa função da Justiça do Trabalho. Ele falou, pois é, Renata, é porque isso começou, né, realmente no momento, em 1998, e a gente acabou não pegando, não entendendo muito bem tudo isso. Mas, dito isso, eu vou passar a palavra ao professor Fábio, e, professor, o senhor tem tempo aí de 10 minutos para a sua explanação, e vamos todos ouvi-lo, então. Bom dia a todos. Para mim é uma grande honra estar aqui. Eu também quero fazer um veloce agradecimento, innanzitutto, naturalmente, à università che ci va a ospitare aqui,
la prestigiosa Complutense, ma un particolare agradecimento, permettetemelo, a organizzatore brasileiro, a OEB, do presidente Beto Simonetti, e a ESA, do mio amico, o direttore Ronny Duarte. Eu sei quanto è complicato organizzare un evento assim, e quindi veramente i miei sentiti complimenti, perché todo sta conseguendo in maniera estremamente efficace, estremamente proficua. In primo lugar, eu devo perguntar desculpe perché non conseguirò di fare a mia palestra in portoghese. O meu português é um português noveleiro. Eu aprendi um pouco de português olhando a novela das 8 e a Thaís Araújo nunca falava di diritto, per isso per me è complicato parlare di diritto in portoghese, per cui passerò alla mia lingua, l'italiano, parlando devagar e sperando che todo mundo mi intenda. Ma devo perguntar desculpe per un secondo motivo, come falava l'amica, la presidente Renata. Eu tenho un convite dall'Università di Cuba e devo prendere un avione oggi, per isso non conseguirò di assistere a todo il trabalho. Ed è veramente una pena perché tenho anche grandissimi amici come il mio presidente Guilherme Bastos. Falo che è un mio presidente perché io so o rappresentante là na Italia d'Accademia di Diritto Sportivo, e per me anche questo cargo è veramente un cargo di grande onore, di grande prazer. Eu lembro, stavamo parlando proprio qualche minuto atrás con il presidente da mia posta lì in Brasilia, e devo dire che organizziamo eventi molto buoni e l'Accademia è sempre molto dinamica e molto attenta a toda la problematica del diritto sportivo. Bom, fatta questa premessa in portoghese, vamos a entrare perché il mio tempo è poco, l'oggetto della mia palestra, che sarà quella di cercare di illustrarvi le connessioni che esistono fra l'accertamento di un rapporto di lavoro e le dinamiche previdenziali, ed in particolare relativamente all'obbligazione contributiva. Quindi il tema della sicurezza giuridica con riferimento in particolare agli aspetti contributivi. E cercherò di farlo non solo dall'angolo visuale dell'ordinamento italiano, ma dirò qualche parola anche sull'ordinamento giuridico brasiliano, che naturalmente conosco meno. Innanzitutto una premessa. Nel momento in cui un giudice va a verificare un rapporto di lavoro, può verificare che questo rapporto sia di fatto diverso da quello che formalmente le parti avevano previsto. Diverso perché è diverso il tipo di rapporto, autonomo, subordinato. Diverso perché può essere diversa la qualifica del lavoratore, dirigente, operaio. Oppure diverso perché, ad esempio, l'orario di lavoro era diverso, non 20 ore settimanali, ma 40 ore settimanali. Tutte queste modifiche che un giudice del lavoro, sia in Italia che in Brasile, possono accertare, ha dei riflessi sull'obbligazione contributiva. E a tale proposito è fondamentale distinguere riguardo alla obbligazione contributiva tra due fattispecie: l'omissione contributiva e l'evasione contributiva. L'omissione si ha quando il datore di lavoro denuncia regolarmente tutti gli elementi del rapporto di lavoro, ma non paga i contributi. L'evasione contributiva è quando il datore di lavoro pone in essere tutta una serie di atti fraudolenti per, voi direste, desfarzar la vera natura di quel rapporto di lavoro. Ora, il tema fondamentale è capire un rapporto di lavoro che di fatto è diverso
da quello che formalmente le parti avevano previsto. Rientra nella categoria dell'omissione contributiva o dell'evasione contributiva. Bene, nell'ordinamento italiano, per chiarire questa tematica, è intervenuta la Corte di Cassazione, quella che sarebbe in Brasile il TST, e con una sentenza molto importante, la 6405 del 2017, che si occupa di una fattispecie particolare, ma che può essere considerato un principio generale, voi direste una sumula vincolante, che cosa ha chiarito? Che laddove un datore di lavoro abbia posto in essere un contratto a progetto che non aveva però i requisiti del contratto a progetto, ma era un lavoro subordinato, ha evidentemente posto in essere delle attività fraudolente per non pagare i contributi. E questo vuol dire che si rientra nella fattispecie dell'evasione contributiva, che prevede sanzioni molto più severe. Naturalmente la Corte di Cassazione dà una possibilità di fuga, di uscita per il datore di lavoro. E che cosa dice? Tutto questo vale se il datore di lavoro non dimostra la sua buona fede. E qui torniamo al tema della sicurezza giuridica. È evidente che questo è un criterio soggettivo e non oggettivo, per cui non c'è una sicurezza oggettiva, ma spetta al datore di lavoro dimostrare che il suo comportamento non è fraudolento. Come? Un esempio classico di scuola, siamo in una università, è quello della certificazione dei rapporti di lavoro. Un istituto che è possibile in Italia, credo anche in Brasile, vale a dire il datore di lavoro va dinanzi ad una commissione amministrativa e dice: questo è il contratto che io voglio in essere e che in qualche modo ti chiedo di valutare. Se la commissione dice ok, questo è un contratto a progetto, anche se poi il giudice dovesse decidere diversamente, non è messa in discussione la buona fede del datore di lavoro e quindi si rientrerebbe nella fattispecie della omissione contributiva e non dell'evasione. Naturalmente le sanzioni sarebbero più basse, ma rimarrebbe in capo al datore di lavoro l'obbligo di pagare la contribuzione residuale. Ma sempre a proposito della sicurezza giuridica, l'elemento della buona fede può essere addirittura più importante. Vale a dire, vi può essere il caso in cui un datore di lavoro pone in essere un rapporto che anche il giudice considera ineccepibile, regolare. Però vi può essere il caso in cui il datore di lavoro, sbagliando, iscrive da un punto di vista previdenziale il lavoratore ad un ente previdenziale, ad esempio l'INAIL, anziché ad un altro ente previdenziale, ad esempio Empaia. In Italia esiste una pluralità di enti previdenziali. Bene, c'è un istituto che si chiama il versamento all'ente previdenziale apparente creditore. Questo istituto giuridico cosa comporta? Comporta per il datore di lavoro che se ha sbagliato in buona fede e ha versato i contributi all'INAIL anziché ad Empaia, lui non è inadempiente e di conseguenza non possono essergli irrogate sanzioni. Questo è molto importante perché, e torniamo al tema del nostro panel di oggi, la sicurezza. Un datore di lavoro in Italia sa
che se adempie, quindi paga la contribuzione, anche se poi si scopre che ha commesso degli errori, non è soggetto a sanzioni. Arriviamo ad una osservazione di carattere processuale. Qui ci sono principalmente avvocati. Allora, c'è un tema estremamente importante che è quello di chi può chiedere il pagamento dei contributi previdenziali. Allora, prima in Italia il lavoratore poteva entrare con un'azione nei confronti del datore di lavoro e chiedere non solo le differenze retributive, ma anche il pagamento dei contributi. Oggi in Italia non è più possibile. Oggi in Italia, per chiedere il pagamento dei contributi, il lavoratore deve coinvolgere, notificare il ricorso anche all'ente previdenziale. E questo perché? Perché si ritiene che il lavoratore non sia parte del rapporto contributivo. E qui faccio la prima differenza con il sistema brasiliano, perché invece nel sistema brasiliano il lavoratore può chiedere direttamente il pagamento dei contributi. Non è necessario l'intervento dell'INSS. Da quanto ho capito, l'INSS subentra solo dopo la sentenza e solo se i contributi sono superiori a 20.000 reais. L'ultimo elemento, perché vedo che la Presidente in maniera estremamente rigorosa mi sta dicendo che è quasi finito il mio tempo e io obbedisco. Uso ubbidir tacendo, diceva mio nonno carabiniere, che è il tema della prescrizione, e che è un tema fondamentale per la sicurezza giuridica, vale a dire io datore di lavoro non posso avere l'incertezza che dopo 10 anni, 15, 20 anni qualcuno, un ente previdenziale o un lavoratore mi possa chiedere dei soldi. Allora, qual è il termine di prescrizione dell'obbligazione contributiva? Sia in Italia che in Brasile, se ho capito bene, sono 5 anni. Ma c'è una differenza fondamentale tra l'Italia e il Brasile. E la differenza è questa, e concludo il mio intervento. E cioè che mentre in Italia si ritiene che gli elementi che fanno nascere l'obbligazione contributiva, se io ho svolto 40 ore di lavoro anziché 20, il fatto che formalmente sia stato scritto che io svolgevo 20 ore è un elemento di fatto che non impedisce il dies a quo, il decorso della prescrizione. Pertanto, la sentenza del giudice, la sentenza di Guilherme, che dichiarerà no, il lavoratore ha svolto 40 ore di lavoro, è una sentenza che ha un effetto ricognitivo, non dichiarativo. E questo vuol dire che se la sentenza arriva dopo 5 anni, 10 anni, da quando io ho svolto concretamente il lavoro, l'obbligazione contributiva è prescritta. In Brasile, secondo me giustamente, per la tutela del lavoratore è diverso. Se ho ben compreso il vostro ordinamento, la sentenza o l'omologa dell'accordo ha un valore dichiarativo. Vuol dire che da quel momento parte il countdown dei 5 anni ed è sicuramente molto più garantista nei confronti del lavoratore, perché è evidente che spesso il lavoratore non agisce per il recupero dei contributi durante il rapporto di lavoro perché ha paura della despedita. E in questo modo è garantito invece perché lo può fare alla fine e non perde nulla. Diciamo che in Italia questo sistema, e chiudo, aveva un senso nel momento in cui esisteva una disciplina contro i licenziamenti molto garantista, che era il vecchio articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, la tutela reale. Oggi che non c'è più questa tutela, è evidente che questo decorso della prescrizione
durante il rapporto di lavoro crea un vulnus forte nella tutela del lavoratore nel sistema italiano che invece non esiste nel sistema brasiliano. Obrigado a todos pela atenção. Agradecer a fala do professor Fábio Petrucci, que trouxe para a gente aqui as distinções entre evasão fiscal, entre omissão fiscal, marco prescricional, as diferenças entre Brasil e Itália. A gente tem um sistema parecido, mas com contagens diversas. Isso tudo influencia, né, no que a gente está tratando aqui de segurança jurídica. Professor, eu vou passar às suas mãos imediatamente o seu diploma, porque o senhor tem que sair, mas agradecer mais uma vez a disponibilidade por ter trazido esse paralelo entre Brasil e Itália. Obrigada. Dando prosseguimento aos nossos trabalhos, eu vou passar a palavra para o professor Marcelo Moura, meu colega, juiz do trabalho carioca, e que vai dar para a gente uma noção exata do nosso assunto, como professor que é universitário, disse que vai dar uma aula para a gente como se a gente estivesse no 7º período da faculdade. Então, professor, cumprimentar o ministro Cássio Nunes Marques, que nos prestigia com a sua presença nessa manhã. Professor, o senhor tem a palavra. Melhor assim, bom dia a todos. Está ouvindo o professor Petrucci, e oportunidade que aproveito para cumprimentar todos os presentes, e não podia ser diferente, vou cumprimentar todos os presentes na figura do meu querido amigo ministro Caputo Bastos, confrade da Academia Brasileira de Direito e Trabalho, da qual muito me orgulho de ser membro fundador, e dizer que ser chamado de professor aqui nessa plenário, onde eu tenho as minhas duas casas, o professor Eduardo Maneiro, professor titulado do FRJ, onde eu me graduei, e o professor Gustavo, professor titulado da UERJ, onde eu concluí meu doutorado, é melhor não ser chamado de professor. Então, a minha colega Renata já bem posicionou que eu vou tentar explicar de uma maneira muito simples esse procedimento na justiça de trabalho, obviamente não para o meu amigo Luciano Gago, grande advogado trabalhista que me escuta, e tampouco para o ministro Caputo, que é quem, por último, decide todos esses temas. Eu fiquei pensando, e confesso que me distraí, com a exposição do professor Petrucci, imaginando se, no âmbito da justiça do trabalho, ministro Caputo, se houvesse essa discussão de que uma fraude na constituição da relação de emprego fosse levada em consideração se haveria evasão fiscal. Fiquei imaginando se essa discussão acontecesse no âmbito da justiça do trabalho, como que as fraudes seriam tratadas ou não tratadas no âmbito da justiça do trabalho. Isso realmente me vai fazer pensar muito durante esse restante de evento. Bom, nosso tema é segurança jurídica e tributação. Eu fiz um recorte do que diz respeito à competência tributária da justiça do trabalho, que, para o mundo do direito, é relativamente recente. Foi a emenda constitucional número 20, de dezembro de 98, foi a que nos atribuiu competência tributária, e é uma competência que é decorrente da nossa competência principal, que é a competência que diz respeito aos contratos de emprego, porque o texto da emenda constitucional número 20, de dezembro de 98, não tinha uma amplitude com relação aos julgamentos da justiça do trabalho. Nós julgávamos estritamente relações jurídicas envolvendo o dador de trabalho, para parafrasear o nosso colega Petrucci, e o prestador de serviço, a relação de emprego, o repórter del lavoro, como disse o professor Petrucci, esse contrato de emprego. Era isso que nós julgávamos naquela ocasião. E, portanto, as contribuições previdenciárias decorrentes das sentenças trabalhistas resultam na nossa competência tributária. Essa é a ideia geral, que hoje está traduzida no artigo 114, no seu inciso 8º, já modificado. Eu coloquei aqui esse panorama só para a gente relembrar, lá, como disse a minha colega Renata, do 7º período lá da faculdade, só relembrar esses temas que não são temas afeitos, digamos, ao tema geral desse congresso, desse curso. Então, compete o trabalho processário julgar, e aí o inciso 7º, que foi uma modificação, mas de redação praticamente, né? As ações relativas às penalidades administrativas, e o inciso 8º, que é o nosso tema, a execução de ofício das contribuições sociais do 1951, de respeito à folha de pagamento, portanto, de respeito ao contrato de emprego. Eu só destaquei o 7º para lembrar que nós temos dois tipos de execução fiscal no justiça do trabalho. Uma de iniciativa da União Federal, que, por organização interna, não ficou nas mãos da Fazenda Pública,
ficou nas mãos do Procurador Federal, a organização interna deles. Então, os procuradores federais são os que promovem essas ações de cobrança de multa trabalhista, depois do procedimento administrativo fiscal, de lançamento, de inscrição na dívida ativa, a extração da certidão na dívida ativa e essa execução fiscal de cobrança de multa por infração trabalhista. Pasmem, Renata, também é de competência da Justiça do Trabalho, um universo minúsculo de ações. Eu devo ter julgado nesses 20 anos, completa em dezembro agora, provavelmente umas 10 execuções, e só, ao longo desses 20 anos de cobrança de multa trabalhista. Isso porque a fiscalização do trabalho no Brasil é muito escassa, a quantidade de fiscais é muito pequena diante do tamanho do nosso território. Mas isso foi só para identificar que são esses dois tipos de execução, e a do inciso 8º é de ofício. Entendeu o legislador da emenda constitucional 45, que é da reforma do judiciário, vamos todos lembrar, que impactou enormemente a competência da Justiça do Trabalho, que o melhor caminho de arrecadação de contribuição previdenciária seria atribuir ao juiz do trabalho essa competência para executar de ofício, como também aconteciam as execuções dos créditos trabalhistas até a reforma trabalhista, também de ofício, por força da redação original do artigo 878 da CLT. Então, havia uma compatibilidade. O credor empregado por seu advogado ou sozinho, sem advogado, calculava o crédito trabalhista como consequência desse crédito, 13º, diferenças de horas extras, parcelas que a lei previdenciária considera de natureza salarial, portanto, incide contribuição previdenciária, não férias indenizadas, por exemplo, que não incide contribuição previdenciária, não indenização de 40% do fundo por conta da dispensa, que não incide contribuição previdenciária. Então, como decorrência das sentenças condenatórias em pecúnia e que, portanto, incinem contribuição previdenciária, é a nossa execução. Nós não temos a execução, essa da federal, essa competência quase que tripartite só existe no Brasil. Ele lembrou bem aqui o professor Petrucci, ele mencionou da relação de trabalho juntamente à contribuição previdenciária, porque é julgada na Itália pelo mesmo órgão. E em sede de segundo grau, a sala social também é um órgão que julga ao mesmo tempo trabalhista e previdenciário. Nós não temos isso aqui, como todos sabemos, né? Então, temos ali a Justiça Federal com relação aos aspectos que envolvem o tributo, contribuição previdenciária, que não envolveu necessariamente uma relação jurídica de emprego, e nós só temos a contribuição previdenciária decorrente das condenações e pecúnia. Leia-se, o empregador não pagou o 13º salário, o juiz do trabalho condena o 13º salário, daí surge. Nós não temos a competência, por exemplo, e essa é uma discussão muito interessante no âmbito desse nosso debate, numa ação que visa discutir se o trabalhador é autônomo ou é empregado, e o juiz de trabalho reconhece 15 anos de vínculo de emprego, o professor Petrucci comentou um pouco sobre isso aqui, reconhece 20 anos de um vínculo de emprego, eu, juiz de trabalho, não posso, senão o ministro Caputo vai fazer cumprir a jurisprudência do TST, não posso determinar que desse reconhecimento dessa sentença de natureza declaratória haja uma contribuição previdenciária. Insisto, somente das sentenças condenatórias em pecúnia. O artigo 114, parágrafo 3º, emenda número 20, compete ao juiz de trabalho. Então, o caminho até chegar à redação atual das sentenças que proferir. Súmula 368, que eu acabei de comentar com todos aqui, o juiz de trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais, aí o negrito que interessa. A competência do juiz de trabalho quanto à execução das contribuições limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia, desde 98. É a posição firme da jurisprudência trabalhista. Ou mesmo do acordo que tenha uma parcela de natureza salarial que, portanto, integre o salário de contribuição, incida contribuição previdenciária. Num dado momento, e esse recorte histórico é importante, essa posição da jurisprudência com base na redação da época, inserida em 27 de novembro de 98, em um dado momento, o texto da CLT que cuida de regulamentar essa execução de ofício se compatibilizou com a jurisprudência. Serão executados de ofício os créditos previdenciários devidos em decorrência de decisão proferida pelos juízes e tribunais, resultantes de condenação ou homologação de acordo. Mais uma vez, a ideia de um pagamento. Só que em um dado momento, isso foi um curto espaço de tempo que gerou muita controvérsia no Justiça do Trabalho, o ministro Caputo vai lembrar bem,
O 876 foi alterado para dizer o seguinte: serão executados de ofício as contribuições sociais devidas em decorrência de decisão proferida pelo juiz do Tribunal de Trabalho, resultante de condenação, homologação de acordo, não tem nada diferente do que eu falei, inclusive sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido. É dizer, se isso prevalecesse até hoje, muito em breve direi que isso não prevaleceu, ainda bem. É dizer, assume-se uma obrigação de reconhecimento de um vínculo de emprego de 20 anos. A Justiça do Trabalho, segundo essa redação, determinaria a contribuição previdenciária de 20 anos, sem que a União Federal participasse dessa relação. O empregador que tem essa obrigação tributária estava ali, mas a União Federal que vai pagar a aposentadoria decorrente dessa contribuição previdenciária, aposentadoria por tempo de contribuição desde a reforma da Previdência, nossos pais se aposentavam por tempo de serviço, nós, aos 89 anos, vamos nos aposentar por tempo de contribuição. Então, nessa circunstância, seria uma aposentadoria sem a participação da União para discutir esses valores. Isso não prevaleceu. Julgado do recurso extraordinário 569056, relator do saudoso ministro Menezes de Direito, que eu só vou destacar o negrito. A execução das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir. Esse é o alcance da competência tributária do trabalho. Somente as contribuições previdenciárias decorrentes da condenação, e aquele texto do 876 hoje não prevalece mais. Em dado momento ele foi considerado inconstitucional, mas hoje ele já foi modificado pela reforma trabalhista e, no mesmo sentido, números julgados para a conferência depois. Ainda sobre o alcance da contribuição previdenciária, chegamos na reforma trabalhista, que nada mais fez do que consolidar a posição do TST na súmula 368 e a posição do Supremo Tribunal Federal no voto do recurso extraordinário, ministro Menezes de Direito, que eu já comentei aqui. Se os trabalhos executará de ofício, isso mantido, porque assim era até a reforma trabalhista, a execução dos créditos trabalhistas também de ofício, inclusive desconsideração da pessoa jurídica de ofício, também não é mais nesse ponto. As contribuições sociais previstas e seus acréscimos relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferiram os acordos que homologar. Muito bem. Entrando nesse procedimento, como eu disse há pouco, o credor trabalhista, o empregado, calcula o crédito trabalhista e, como consequência, calcula o crédito previdenciário. Parágrafo 1º, a liquidação abrangerá também o cálculo das contribuições previdenciárias. Parágrafo 1º-B, as partes deverão ser previamente intimadas para a realização do cálculo de liquidação e contribuição previdenciária. Agora, quero entrar numa polêmica aqui, me parece interessante. Elaborada a conta, tornada líquida em negrito, as partes vão se manifestar, um procedimento muito nosso, né? E, finalmente, parágrafo 3º do 879, elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares do Justiça do Trabalho, há uma, digamos assim, uma escolha pelo condutor do processo de execução, pelo juiz do trabalho, juiz de primeiro grau, que pode optar por remeter os autos ao contador diretamente, acontece em tribunais menores, menor litigiosidade, menor volume de processos, ou como acontece nos grandes centros, e no modo geral na região sudeste, que concentra, segundo o CNJ, justiça em números, todos os grandes tribunais, somado o Tribunal da 4ª Região, que é do Rio Grande do Sul. Então, todos os grandes tribunais estão na região sudeste, mais o Tribunal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul. Então, nesses tribunais maiores, o caminho mais corriqueiro é intimar. Uma das partes, alguns juízes optam por intimar o empregador, que já apresenta uma conta mais pronta, e o empregado, oba-oba, concorda, e assim se encerra a execução. Ou o inverso, aponta, eu gosto de apontar para o empregador, normalmente é mais eficaz o cumprimento do título executivo dessa forma, ou aponta para o empregado calcula e ao contraditório assim se resolve. Em outros tribunais menores, o próprio contador do juízo faz a conta, apresenta as partes concordam ou não, e aí sim, a intimação da União para manifestações no prazo de 10 dias. E esse era o tema que eu queria encerrar, não uma polêmica, mas um debate que me parece ainda não aconteceu no Justiça do Trabalho, porque a posição do Supremo Tribunal Federal sobre isso é muito recente, um julgado de 2013, de 2023, de março, não me falei a memória, tem um pouco mais de um ano. A execução trabalhista ela é complementada, digamos assim,
pela Lei de Executivos Fiscais, Lei 6.830 de 80, assim o era até a reforma trabalhista de 2017, aos trâmites e incidentes do processo de execução são aplicáveis à Lei de Executivos Fiscais. Pois bem, isso atrairia, portanto, a prescrição intercorrente da Lei 6.830 de 80, com todas as consequências do julgado, que eu vou destacar aqui, do ano passado. Artigo 40 da lei, todos conhecem, não vou perder tempo com ele, até porque a minha mediadora já me apontou um dedo, né? E até pouco tempo, o trabalho mantinha essa súmula, que não foi cancelada, mas hoje é uma súmula desatualizada, que não havia prescrição intercorrente nesse trabalho, inaplicável por uma razão simples, a execução de ofício. Se a prescrição intercorrente decorre da inércia, a inércia seria do juiz, então não se aplicava a prescrição. O credor seria punido pela inércia do juiz? Não se aplicava a prescrição nesse trabalho. A reforma veio trazer especificamente a inclusão da prescrição intercorrente. E aqui, professor Maneira, o curioso e a interpretação desse julgado do ano passado, que me fez refletir muito sobre isso. Quando disse que lei ordinária não tem qualquer problema em cuidar de alguns procedimentos de prescrição. E eu, olhando para o artigo 11A, pensei, estão tirando 3 anos da prescrição tributária. Isso é constitucional? Ocorre a prescrição intercorrente no prazo do processo de trabalho, no prazo de 2 anos. Diferentemente do que acontece na posição hoje já firme do Supremo Tribunal Federal, que, me perdoe, ministro Nunes Marques, usar essa expressão de posição já firme do Supremo, é só uma maneira do professor falar, né? A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinada determinação judicial no curso da execução. Significa dizer o seguinte: o juiz impulsiona e diz ao credor, algum bem. E se o silêncio acontecer, em 2 anos, ocorre a prescrição intercorrente na execução trabalhista do crédito trabalhista e, como consequência, do crédito tributário. E o 5 é uma decorrência do trabalhista. O trabalhista ocorreu a extinção, portanto, também ocorrerá com relação ao crédito tributário. Esse é o julgado a que me referia, relatoria do ministro Roberto Barroso, 22 de fevereiro, pouco mais de 1 ano, no qual se discute essa possibilidade de uma lei ordinária tratar do tema. Me parece que não há nenhum problema, e que concluo desse sentido, não há nenhum problema que a nossa lei trabalhista tenha tratado do prazo desta forma. É uma lei ordinária que está cuidando de um procedimento de cobrança, portanto, de natureza processual, uma opinião que eu estou manifestando, da mesma forma que o Supremo disse com relação ao prazo da 6.830, quando trata de 1 ano de arquivamento e depois o prazo prescricional a contar do arquivamento. Então, me parece que se a Constituição fez essa restrição de lei complementar para o cuidado da prescrição, o Supremo interpretou dizendo a prescrição há uma desnecessidade, ali no item 6, de lei complementar para dispor sobre prescrição intercorrente tributária. É manifestação muito recente, no sentido de que essa prescrição intercorrente tributária não é a prescrição da propositura da ação, e sim a prescrição da intercorrência, ou seja, do prazo já em curso, que o ministro Barroso faz até uma distinção nesse julgado, que ele chama de prescrição ordinária, propriamente dita, da ação, e a prescrição intercorrente. E a essa ele não vê qualquer problema, não só ele, o Supremo Tribunal Federal, não viu uma inconstitucionalidade, uma violação à reserva de lei complementar no sentido da questão tributária aqui, porque se trata de um procedimento de cobrança. Assim sendo, e verdadeiramente concluindo, me parece que é constitucional esse prazo de 2 anos da prescrição do crédito trabalhista, que vai refletir também na prescrição intercorrente do crédito tributário, o nosso, que passa a ser no prazo de 2 anos. É um tema que o TST não enfrentou. O TST a láteres, tem alguns julgados que diz respeito à aplicação da reforma trabalhista, mas nada ainda sobre esse assunto muito recente. Eu espero que o TST se debruce sobre isso, quem sabe conclua que, de fato, a reforma trabalhista, nesse particular, não cometeu qualquer inconstitucionalidade. Obrigado pela atenção. Peço desculpas pela correria, mas o tempo é curto. Muito obrigado. Bem, todos viram que eu não exagerei, o professor foi bastante didático
nessa matéria, mas nos deixou claro, né, professor, que nessa competência judicial tributária da Justiça do Trabalho a gente ainda se sente muito inseguro juridicamente, né? E a gente precisa realmente dessas balizas, mas agradecer a sua fala e dizer que quem vai dar agora, né, a martelada final nessa questão é o nosso ministro, o ministro Caputo, meu colega de Conselho Nacional de Justiça, essa mente brilhante, essa pessoa boa de conviver e que vai nos trazer aí a reflexão à luz do Tribunal Superior do Trabalho. Por favor. É sempre bom um amigo nos apresentar, porque vem aquela carga de generosidade, né, gentilezas e tal, e a gente acaba passando. De repente a gente se pergunta, né? Será que sou eu mesmo que ela está apresentando? Mas eu queria, doutor Eduardo Maneira, assim, agradecer, obviamente, a lembrança do meu nome, estar aqui com vocês, e hoje eu comentava com o ministro Antônio Carlos que se eu sempre defendi muito os advogados, as questões que envolvem os advogados, a possibilidade de poder conversar com os advogados, até porque quando se pensou em controle externo da magistratura, eu já sofria em casa, né? Eu sou de uma família de 9 irmãos, 6 advogados, né? Eu, o único juiz, respondia por toda a Justiça do Trabalho, Justiça Civil, Criminal, Tributária, Tribunais Superiores, Supremo Tribunal Federal, eu respondia por tudo. E se juntaram os sobrinhos, que os vejo aqui alguns, e eu continuo sendo o único resistente, né? Mas, com isso, aprendi o valor de conversar com os advogados. E esse evento tem sido uma experiência assim, única para mim. Os advogados são o que são e têm a capacidade de fazer um questionamento inteligente, carinhoso, como o professor Eduardo Maneira fez ao ministro Gilmar ontem, e que, no almoço, o Gilmar diz assim: mas esses advogados são danados, né? Eu digo, por isso é que a gente não pode prescindir deles. A Constituição diz que eles são lá indispensáveis mesmo, né? E é deles, desses papos, assim, dessas ocasiões, é que a gente chega de que esse artigo 133 é inteligente e nós temos que estar sempre juntos, principalmente em eventos dessa natureza, discutindo temas também tão candentes, tão importantes como esse. Eu, quando recebi do Rony o convite para estar aqui com vocês, ele me pediu para falar um pouco da questão da segurança jurídica nessa constituição de um crédito tributário pela Justiça do Trabalho, e eu imediatamente procurei. Não é um tema muito recorrente para nós, e hoje estamos assim mais à voltas com trabalhos em plataformas, né? E que eu já soube até que, para meu deleite aqui, o professor, né, Gustavo vai enfrentar um pouco desse tema, pejotização, né, terceirização, são essas expressões que vão sendo cunhadas aí, né, embora assim, com certo a dosagem de assim, né, quase que uma discriminação, né, um termo que fica até, né, quando é uma coisa antiga, a lei já trata disso há tantos anos, né, a terceirização mesmo. Alguém já tratava desde o Código Civil, lá do primeiro código, antes das suas reformas e tal, já tinha essa contratação de empresas para prestação de serviço, e nós tratando como se fosse uma coisa nova. Mas isso é um pouco da minha indignação de como na Justiça do Trabalho, às vezes, a gente trata uns temas que não mereceriam essa polêmica toda, essa celeuma toda. O doutor Marcelo, que é meu querido amigo, e somos da Academia de Direito Desportivo, se quiserem um evento sobre direito esportivo,
eu, Petrucci e o Marcelo poderíamos estar na mesma mesa, né? Seria muito prazeroso para nós falar dessa matéria tão instigante, mas o Marcelo provocou-me aqui com a questão da fraude. Não, eu acho que, Marcelo, a fraude ela tem que ser afastada mesmo desde sempre. O problema é como é que nós estamos vendo e aonde estamos vendo acontecer essas fraudes. Isso é que me preocupa. E isso faz com que o Supremo decida, fixe-se uma tese, e nós, na Justiça do Trabalho, toda hora com distingues, com questões apontando fraudes de toda a ordem para que não sigamos, de certa maneira, as decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, a preocupação não é a fraude em si, essa a gente tem que ter uma preocupação grande com ela. Agora, como ela às vezes, é enxergada numa situação, num ambiente, num processo, é que me preocupa. Mas, com relação ao tema, eu fiz esse introito, espero que a minha colega, a conselheira Renata Gil, seja complacente e me permita aí mais um pouquinho de tempo. Quando comecei, Rony, você me passou esse tema curioso, eu comecei a pensar, né? A questão de segurança jurídica, construção desse crédito pela Justiça do Trabalho. E ontem, claro, passamos ouvindo tudo sobre segurança jurídica, né? Tudo girando em torno da segurança jurídica, da necessidade, né, de prestigiarmos a segurança jurídica. E eu vi de cara que, quando nós tivemos a emenda constitucional de 88 e depois tivemos efetivamente a emenda constitucional 45, que foram as duas que promoveram grandes transformações no que diz respeito à Justiça do Trabalho, como, e não vou repetir, porque o Marcelo já bem enfrentou mesmo com esse dom professoral, né? Eu só lamento não ser professor e não ter essa mesma, às vezes, capacidade de transmitir conhecimento. Mas, como vou falar que uma linguagem simples, seguindo o ministro Barroso agora, lá no Conselho, mas uma linguagem mais de magistrado. E, tratando dessa questão da possibilidade de nós constituirmos esse crédito tributário num processo do trabalho, eu já me deparei de pronto numa discussão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade dessa possibilidade da redação que se deu a esses dispositivos da Constituição Federal. E, quando vejo aqueles que defendem a tese da inconstitucionalidade, ela simplesmente eles vão na literalidade do dispositivo da Constituição Federal, e quando diz que a Justiça do Trabalho, né, a Seguridade, ela vai ser financiada de forma direta ou indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das seguintes contribuições sociais. E aí enumera onde que estariam a nossa, do inciso 1º, do empregador, da empresa, da entidade, e no inciso A, da folha de salários e demais rendimentos de trabalho pagos ou creditados, onde até o doutor Maneira enfrentou essa questão para dizer que não era só o vínculo de emprego, estaria inserido, sim, em outras formas de rendimentos de trabalho. Então, quando nós adotou-se a tese da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar, né, no inciso 8º, a execução de ofício, que é uma qualidade que nós temos no processo do trabalho. As nossas execuções, né, Marcelo, você está mais à frente desse trabalho do que eu, mas é uma execução que se inicia de ofício, que é uma particularidade bastante interessante,
do processo de trabalho, a execução de ofício dessas contribuições sociais previstas no artigo 195.1a e 2 e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir. Então, eles acharam, os que defendiam a tese da inconstitucionalidade diziam que o legislador constituinte disse que nós só poderíamos executar ou cobrar essas contribuições e não utilizar desta redação e daí extrair a possibilidade de constituir o crédito e fazer todo aquele lançamento, aquele protocolo contido no artigo 142 do Código Tributário Nacional. E eu extraio desse raciocínio de quem defende a inconstitucionalidade, sim, e uma outra corrente ainda, que dizia que, efetivamente, como o 142 diz que é privativo, né? É privativo o lançamento de competência privativa da autoridade administrativa determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo, enfim, toda aquela redação do 142, isso levaria efetivamente à inconstitucionalidade, como também a uma outra corrente que se seguia nessa mesma direção dizia que o dispositivo era muito claro ao dizer que nós só poderíamos cobrar essas contribuições. Eu lamento não aderir a essa corrente, eu acho que não vejo nenhuma inconstitucionalidade. Eu também vou aqui ao julgamento que o Marcelo fez referência no Supremo Tribunal Federal, foi num recurso extraordinário que foi submetido também ao rito da repercussão geral, e neste julgamento, embora a discussão que tenha se travado neste recurso extraordinário e neste tema de repercussão geral tenha sido a competência da Justiça do Trabalho, mesmo que num caráter de obter dictum, ele enfrenta essa questão da possibilidade de se seguir o protocolo do 142 dentro deste processo que corre na Justiça do Trabalho. Então, o Supremo Tribunal Federal, neste acórdão, nesta decisão, embora, repita, não tenha sido o foco principal da decisão do Supremo Tribunal Federal, ele fala em diversas vezes que, por exemplo, reconheceu que a alteração do texto constitucional objetivou garantir, aspas, maior eficácia do sistema de arrecadação da Previdência Social, tendo em vista que a própria Justiça do Trabalho conduziria a execução das contribuições sindicais sem a necessidade de lançamento, de inscrição em dívida ativa e ajuizamento da ação de execução fiscal. E nós bem sabemos hoje o trabalho em que o CNJ se envolveu com as execuções fiscais, que é um verdadeiro absurdo. E através de números que recebi há pouco da Justiça do Trabalho, os nossos CEJUSCs, que são os nossos centros de conciliação, só no ano de 2023, quase 700 milhões de reais. Hoje, evidentemente, é o maior arrecadador de contribuição previdenciária, e evidentemente, esse foi o objetivo e o grande objetivo de dar ao trabalho essa possibilidade dessa arrecadação. E se seguiu com vários comentários a eliminação de diversas fases da constituição do crédito tributário e reforçando que estariam sempre respaldadas na Constituição Federal, afastando, de certa forma, qualquer irregularidade ou mesmo a inconstitucionalidade.
Então, eu sempre, quando analiso esse 114, o artigo 114, do seu inciso 8º, eu vejo, evidentemente, que este assunto, este tema foi, de fato e de direito, examinado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu tenho para mim de que, embora não tenha sido esse o norte do julgamento deste recurso extraordinário, mas o Supremo enfrentou, mesmo que não tivesse sido o direcionamento do julgamento, mas ele enfrentou a questão da constitucionalidade desta constituição desse crédito tributário e de todo o protocolo do 142 até a execução e a sua cobrança, de forma que eu adiro a essa tese da total constitucionalidade desse assunto. E aí veio um outro questionamento também, que me endereçou o Conselho Federal para que eu fizesse uma rápida análise, vou só me guiando, né, Renato? Já se esgotou? Então, eu vou só falar rapidamente aqui. Me perguntam sobre preclusão e coisa julgada, se são aplicadas as decisões proferidas na execução. Eu acredito que quando o juiz, como a União não faz parte da relação processual, no instante em que ela ainda não faz parte da relação processual, evidentemente, quando se constitui esse crédito tributário, o juiz ainda não está exercendo uma função jurisdicional, mas simplesmente administrativa. Trago até doutrina nesse sentido, mas como o Marcelo bem trouxe todos os dispositivos hoje que compõem a consolidação das leis do trabalho, hoje já se notifica a União para que ela também faça parte da relação processual, dando a ela o direito de impugnar contas, apresentar contas distintas, apontar que erros em valores e determinados pontos em que que houve condenação e que gerariam esta contribuição previdenciária, hoje tudo isso está garantido. E processualmente, e eu acho que foi o maior avanço, é que nas questões como a União assume o processo na fase de execução, nós tínhamos, como todos sabem, os recursos esses dos tribunais superiores são recursos vinculados. Ele obedece a alguns requisitos que não são os mesmos requisitos que se lhes impõem em instâncias inferiores. E, para o recurso de revista na fase de execução, o recurso de revista esse teria que demonstrar uma violação direta à Constituição. Nós só recebíamos ou admitíamos esse recurso de revista quando houvesse uma violação à Constituição Federal. E hoje, exatamente para preservar essa situação, que é uma situação absolutamente atípica, embora a União assuma o processo na fase de execução, ela pode levar a sua questão sem que observe esta particularidade, e isso o Marcelo mostrou nos dispositivos que ele fez referência. Então, acho que é claro que, em sendo matéria de ordem jurisdicional, evidentemente temos que concluir que há preclusão, que há coisa julgada. E uma última questão, Renata, para acabar mesmo, se a União poderia cobrar em uma eventual execução fiscal, se observasse depois diferenças. Também digo que não poderia, não seria nem sequer justo, porque daríamos à União um privilégio que não estariam dando às partes, porque exatamente por isso, porque preclui, faz coisa julgada e ela simplesmente participou, como
Hoje a lei faculta. Se ela participou, impugnou e apresentou contas e participou do processo, podendo até utilizar dos recursos disponíveis, não seria crível que nós admitíssemos, e até trago, em homenagem ao professor Humberto Ávila, até uma citação aqui de um conceito de segurança jurídico-tributária para dizer que teríamos que observar essas particularidades do processo. Então, eram essas considerações. Muito obrigado pela atenção. Como sempre, ouvem os caputos, né? Agradecer ao ministro Caputo, que, com muita segurança jurídica, nos apontou aí para a constitucionalidade da Constituição do Crédito Tributário Previdenciário e nos apresentou todas as nuances dessa Constituição. Dito isso, eu vou apresentar rapidamente o nosso último palestrante, o doutor Gustavo Binemboim, meu colega de UERJ, né, contemporâneo, um dos maiores constitucionalistas que nós temos hoje no Brasil e que nos ajuda a desvelar esse cenário novo. Como eu disse para os senhores no início da fala, é um cenário de novas formas de trabalho. Eu trouxe uns dados aqui recentes que dizem que 1 em cada 4 brasileiros trabalha como autônomo ou por conta própria na classificação nova do IBGE. Eram 20 milhões há 10 anos atrás, já somos 25 milhões trabalhando nesse formato informal. O nosso economista Paul Donovan, celebrado, ele diz que o 1º de maio devia celebrar não o salário, mas o lucro, por conta desse novo cenário. E segundo estudos recentes da OIT, as plataformas digitais eram, em 2010, 142 catalogadas, em 2020, 777. Uma única startup britânica emprega menos de 100 pessoas, mas coordena a prestação de serviços de mais de 2 milhões de trabalhadores. Nesse cenário, eu concedo a palavra ao doutor Gustavo Binemboim. Muito obrigado, Renata. Foi uma bela introdução para um tema já em si muito controvertido, assim que é bom. Eu queria primeiro cumprimentar aqui meus colegas de painel, começando aqui pelo ministro Guilherme Caputo. Uma honra e um prazer estar aqui presente. Marcelo Moura, professor, juiz de trabalho, eminente conselheira Renata Gil. Agradecer o convite feito pela ESA, nessa belíssima parceria com a Universidade Complutense de Madrid, na pessoa do professor Eduardo Maneira. Então, agradeço aqui a possibilidade de participar de uma mesa que não é o meu locus habitual de seminários e congressos, mas num evento como esse, há exatamente oportunidade para uma interlocução sobre temas como esse, que eu vou abordar, de pejotizações e terceirizações, que se encontram justamente no entrecruzamento entre aqui o direito do trabalho, o direito tributário e, finalmente, o direito constitucional. Eu confesso, Maneira, quando você me avisou que eu estaria nesse painel na companhia de um ministro do TST, de um juiz de trabalho, sem nominata, eu me lembrei, considerando o tema que eu teria que abordar, de uma história, que hoje em dia talvez seja uma anedota, né? Não se sabe se há ou não verdade nisso, que se conta sobre o Voltaire. Voltaire mesmo, François-Marie Arouet, que era, como vocês sabem, um ateu militante, mas foi convencido já no leito de morte por um amigo muito católico a receber de um padre a extrema-unção. Devia ser de noite, né? O Fernando Pessoa, quando perguntava se ele acreditava em Deus, ele costumava dizer à noite. Então, de noite, todos os gatos são pardos, ele devia estar já nos estertores e aceitou receber o padre, que então disse a ele: meu filho, eu preciso que você comece negando o diabo 3 vezes. Aí, então, Voltaire olhou para o padre, pensou na vida que levou, na sua falta de fé, no fim iminente, e disse: seu padre, eu acho que a ocasião não é a mais propícia para fazer novos inimigos. Foi o que eu pensei, mas sabendo aqui que tinha ao lado Marcelo Moura e Guilherme Caputo, eu me tranquilizei para abordar com a liberdade necessária, mesmo diante dos comentários do ministro Gilmar ontem à exposição do nosso Eduardo Maneira, para livremente expor aqui nosso pensamento a respeito
desse tema muito controvertido que envolve, como eu disse, o exercício parcial de uma competência pela Justiça do Trabalho, também o exercício de competências administrativas pela Receita Federal e, finalmente, teve convocado o exercício da jurisdição constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, né? Eu me refiro genericamente a relações de trabalho que não se dão pela via convencional da relação de emprego e a incidência de tributos, sejam eles alguns impostos ou contribuições, quando há uma divergência acerca da natureza jurídica dessa relação de trabalho, se trata de uma prestação típica de serviços ou, no entendimento de algumas autoridades, de uma relação de emprego disfarçada ou simulada, né? Essa é uma discussão, como disse o ministro Caputo, mais antiga, que foi agora recentemente reavivada não apenas pela reforma trabalhista do governo Temer, já com a sua constitucionalidade enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, mas também por leis específicas que tratam dessa matéria, e eu vou me permitir pensar um case específico como um estudo de caso para exemplificar, de um lado, o grau ainda elevado de insegurança jurídica que as empresas, os contribuintes em geral, enfrentam nesse campo, e de que forma é possível encontrar soluções no sentido da harmonização desses entendimentos e do alcance de maior segurança jurídica. A lei específica que eu me referia é uma lei que constou de uma medida provisória do primeiro governo Lula, foi chamada na época de MP do Bem. É preciso sempre pensar de que perspectiva se pensa no bem, né? Mas essa MP foi convertida em lei pelo Congresso Nacional. Na época, as coisas eram mais fáceis para o governo Lula no Congresso Nacional, foi convertida na Lei 11.196, vejam, de 2005. E nessa lei constou um artigo 129 que tratou especificamente da prestação de serviços de uma natureza específica. A lei não poderia ser mais clara, né? Aquela coisa que dizia o Milor Fernandes, que se explica tudo tintim por tintim, depois ainda se entra em detalhes. Ela diz assim: para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados de sociedade prestadora desses serviços, quando por esta realizada se sujeita tão somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, vírgula, sem prejuízo da aplicação da observância do artigo 50 do Código Civil. Ou seja, uma decisão política do legislador muito clara, no sentido de que, quando houvesse prestação de serviços de natureza intelectual, exemplificativamente, que versem sobre matéria cultural, científica, artística, que a norma incidente seria a norma tributária de impostos ou contribuições própria do regime aplicável às pessoas jurídicas. Isso já foi uma reação a um comportamento histórico, tanto da Receita Federal como de parte da Justiça do Trabalho, que, ao apreciar esses contratos de prestação de serviços, optavam sistematicamente pela sua desnaturação, ou seja, pela desconsideração da própria existência da personalidade jurídica e, numa aplicação, a meu ver, um pouco assodada da teoria disregard, da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, consideravam existente uma relação de emprego. No âmbito da Justiça do Trabalho, algo muito comum, pelo princípio da realidade, e no âmbito da Receita Federal, se utilizando de poderes atribuídos ao fisco pelo Código Tributário Nacional de combate à fraude ou à simulação. O problema é que, até essa lei de 2005, sempre se consideravam esses contratos como sendo simulações ou contratos que perpetravam algum tipo de fraude. Foi o que disse o ministro Caputo: o problema não é combater a fraude tem sempre que ser combatida. O problema é considerar, por exemplo, um modelo de negócios intrinsecamente fraudulento
e isso ser objeto de autuações constantes. E foi esse quadro que surgiu a Lei 11.196 de 2005 como uma espécie de reação, uma correção legislativa, uma opção, uma decisão política do legislador de que, daqui por diante, esse tipo de contrato de prestação de serviços para fins fiscais e previdenciários, que poderia ter sido mais claro, né, tanto para impostos específicos como para as contribuições, seria aplicável o regime próprio das pessoas jurídicas. O que aconteceu na Receita Federal e na Justiça do Trabalho pós-2005? A resposta é muito fácil. Nada. Aconteceu o que o velho mestre, meu professor José Carlos Barbosa Moreira, chamava de interpretação retrospectiva, né? Põe-se ênfase nas semelhanças, eliminam-se as diferenças de forma a que o presente pareça cada vez mais com o passado. E é assim que isso foi interpretado e é até hoje, de forma a se considerar que esse modelo de prestação de serviços era intrinsecamente ilícito. Por quê? A Justiça do Trabalho, porque, havendo a caracterização de uma relação de emprego com os elementos próprios definidos na CLT, não se poderia utilizar aquele modelo. E aí, portanto, de uma prestação de serviços entre pessoas jurídicas, nós teríamos, na realidade, uma prestação de serviços de uma pessoa física a uma pessoa jurídica com a configuração de uma verdadeira relação de emprego, um contrato regido pela CLT. Então, esse modelo era considerado, como eu disse, intrinsecamente fraudulento, de forma que a Justiça do Trabalho o desconsiderava de maneira sistemática e a Receita Federal passou a ter como prática ordinária do seu dia a dia a autuação de inúmeras empresas que têm no seu modelo de negócio justamente essa forma de organização do trabalho, que outrora podia ser considerada fraudulenta, uma forma de simulação on its face, vamos dizer assim, como dizem os americanos, né, de forma chapada, mas que depois, pelo menos, da Lei 11.196 de 2005, deveria ter alguma espécie de explicação. Por que a lei está sendo desconsiderada? O afastamento da incidência da lei deveria ser explicado. E isso passou a, obviamente, ser objeto do contencioso, tanto na Justiça do Trabalho, como do contencioso administrativo fiscal brasileiro, chegando até o CARF. O problema é que o nível de insegurança jurídica dessa matéria no Brasil atingiu patamares muito elevados. Determinados grupos empresariais tinham contingências muito elevadas sobre isso. E com essa insegurança jurídica, ninguém lucrava, né? Os trabalhadores não recebiam, as empresas tinham esses balanços comprometidos nessas contingências, e era preciso haver uma última palavra que não era dada pelos tribunais ordinários. Então, surgiu a ideia de se levar essa matéria ao Supremo Tribunal Federal, saúdo aqui o ministro Nunes Marques, que agora estou vendo que voltou ao nosso recinto, por meio do controle concentrado de constitucionalidade, né? Surgiu a ideia de uma ação declaratória de constitucionalidade que tivesse por objeto justamente esse artigo 129 da Lei do Bem, a Lei 11.196, que o Supremo julgou totalmente procedente por 8-2, vencidos 2 ilustres ministros já aposentados, a ministra Rosa e o ministro Marco Aurélio. A Suprema Corte declarou que não havia nenhuma incompatibilidade vertical entre a lei, o artigo 129 da lei e a Constituição da República. Por que isso era muito importante? Primeiro, porque desde da emenda constitucional 45 de 2004, ficou muito claro no regime constitucional brasileiro que as decisões definitivas de mérito do Supremo em matéria de controle abstrato de constitucionalidade, além da eficácia erga-omnes tradicional, também tinha um efeito vinculante. E um efeito vinculante não apenas para os demais órgãos do Poder Judiciário, que alcançaria a Justiça do Trabalho, mas também para todos os órgãos e entidades da administração pública. E isso era muito importante para essa matéria, com vistas a alcançar um patamar superior de segurança jurídica, porque isso deveria alcançar, obviamente, os órgãos da Receita Federal, né? Se o problema era afastar a incidência de uma lei por considerar que essa lei não atendia
direitos e garantias fundamentais dos trabalhadores na Constituição, a meu ver, pelo menos, o que se fazia, ainda se faz menormente na Justiça do Trabalho e no âmbito do fisco brasileiro, é afastar parcialmente a incidência de uma norma legal e considerá-la incompatível com a Constituição. Ou seja, isso é um controle incidental de constitucionalidade sobre um dispositivo da lei que está em vigor e que, depois do julgamento pelo Supremo da ação declaratória de constitucionalidade número 66, passou a ter uma eficácia vinculante para o restante do judiciário e para toda a administração pública, repito, evidentemente, também para a Receita Federal. Com alguns acréscimos muito relevantes. A Lei do Processo Administrativo Federal, 9.784, de 99, foi alterada em 2006 pela Lei 11.417 para passar a dela constar o cabimento de reclamação ao Supremo Tribunal Federal contra decisões administrativas que descumpram súmulas vinculantes. E daí a jurisprudência do Supremo foi ampliando esse entendimento, já que a súmula vinculante serve de paradigma para um controle anômalo, mas um controle muito importante do Supremo em sede de reclamação com base em súmula vinculante, também devem servir como paradigmas acórdãos proferidos, tanto em ação direta como ação declaratória de constitucionalidade. Por que me refiro a isso? Porque mesmo depois da edição da Lei 11.196 de 2005, e mesmo depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, tanto a Justiça do Trabalho quanto a Receita Federal continuaram, a Justiça do Trabalho, julgando litígios, reconhecendo relações de emprego, constituindo créditos tributários, e a Receita Federal autuando não apenas pela existência de uma omissão, mas, inclusive, em muitos casos, aplicando pesadas multas pela existência de fraude fiscal, ampliando ainda mais a insegurança jurídica e o passivo dessas empresas. Para completar esse quadro, o Supremo julgou na DPF 324 o problema mencionado aqui, tanto pelo Marcelo como pelo ministro Caputo, a terceirização de atividades fim. Isso era um tema que dividia muito a Justiça do Trabalho, muito divisivo, e, finalmente, o Supremo bateu o martelo dizendo, olha, a atividade fim no Brasil também pode ser terceirizada, não há nenhuma norma constitucional que proíba esse modelo de organização laboral. Esse modelo deve ter algumas salvaguardas para proteger os trabalhadores, que é o que eu acho que deve acontecer, né? O mundo novo tecnológico que mencionou a nossa conselheira Renata Gil está expulsando a rede de proteção social para fora das relações de trabalho, ela terá que continuar existindo, provida pelos contribuintes através da rede de proteção social mais ampla do Estado. Vão surgir leis específicas, como agora se discute no Congresso a respeito dos motoristas de aplicativos, vão surgir leis específicas a respeito dos motoqueiros que fazem entregas, mas não me parece possível um regresso ao passado, né? Retomar modelos vencidos há 40, 50 anos, instituídos no Brasil ainda na era do Estado Novo, na era Vargas, talvez não seja a melhor opção para o país. Mas, dito isso, de lege ferenda, de lege lata, o direito que está em vigor no Brasil, contempla uma lei declarada constitucional, em controle abstrato pelo Supremo Tribunal Federal, um modelo de reforma trabalhista que permite a terceirização de atividade fim, também chancelado com um carimbo do controle abstrato do Supremo, tanto em repercussão geral como na ADPF, como mencionei, 324, e desses dois julgados têm surgido reclamações no Supremo diante de um renitente descumprimento dessas decisões da Suprema Corte pelos órgãos de autuação da Receita Federal e pela Justiça do Trabalho. Não me preocupa de nenhuma forma, o ministro Caputo tem toda a razão, que a Justiça do Trabalho exerça pontualmente a sua jurisdição, realizando distinções pontuais de casos que sejam realmente diferenciados do ponto de vista fático. Mas o que se verifica, até aqui pelo menos, é que há uma resistência
quando não há sequer uma divergência a respeito da natureza desses contratos. Por exemplo, no caso das pejotizações, o que existe, a meu ver, é uma diferença ideológica de perspectiva do que é melhor ou do que é pior para o país. E aqui, nesse ponto, eu chamo muita atenção de todos, porque as razões do direito são sempre razões de segunda ordem. Um dos maiores filósofos do direito do século XX, Joseph Haas, recentemente falecido, dizia isso. Você pode discutir, por exemplo, o direito de herança em razões de primeira ordem, se é bom ou ruim, se é justo ou injusto. Se não ter o direito de herança incentiva os gastos perdulários, transferências antecipadas por doações, transferências de pessoas para outros países, ou se ter o direito de herança preserva isso, mas também beneficia herdeiros que não são estimulados a conquistarem a sua própria vida, o seu próprio patrimônio. Mas essas são razões de primeira ordem. A partir do momento em que o direito bate o martelo, as discussões passam a ser a forma de incidência, a alíquota, a base de cálculo, que é o que tem que acontecer aqui. Essas decisões políticas já foram tomadas pelo país, as decisões foram questionadas perante o Supremo Tribunal Federal e o Supremo bateu o martelo com o selo, o carimbo, a chancela do efeito vinculante. Então, mais do que julgar essas reclamações, o ministro Nunes Marques aqui tem alguns julgados muito importantes, que têm dado tom, já há julgamentos colegiados das turmas, pelo menos da primeira turma, um julgamento até unânime, e é natural que o colegiado tenha a sua liturgia própria para alcançar esse consenso, mas me parece tão ou mais importante do que o Supremo usar dessa ferramenta excepcional e anômala para corrigir essa insurgência renitente da Receita Federal e da Justiça do Trabalho nessas matérias, que a própria Justiça do Trabalho e que a Receita Federal cumpram normas de sobredireito, de interpretação e aplicação do direito, que, por exemplo, hoje constam da nova lei de introdução às normas do direito brasileiro, da Lei 13.655. Por exemplo, no seu artigo 30 está lá muito claro uma ordem a todas as instâncias, a instância administrativa, controladora e judicial, para promover medidas que incrementem o grau de segurança jurídica. Então, seria desejável que a Receita Federal editasse lá um ato normativo, uma espécie de resolução, ou que o ministro editasse uma portaria, claro, consultando a AGU, regulamentando internamente a forma de cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal. Ninguém quer e não interessa a ninguém institucionalização de fraude. Se os serviços não tiverem natureza intelectual, se for evidentemente uma fraude, é claro que pontualmente devem ser pinçados, mas o que nós estamos tratando aqui é de outra coisa, de uma insurgência contra a disposição legal, na sua incidência chapada sobre fatos incontroversos, aos quais a lei se dirige, uma lei que teve a sua constitucionalidade já afirmada com eficácia vinculante pelo Supremo Tribunal Federal. Então, para isso, seria necessário que a Receita Federal e a Justiça do Trabalho tivessem essa compreensão do seu papel institucional, de não criar uma espécie de diálogo institucional intenso com o Supremo Tribunal Federal, que surge apenas para... só quem ganha com isso, eu tenho um professor que ele falava isso, só quem ganha com isso são os advogados, que são consultados, têm que levar a matéria por reclamação ao Supremo, e isso aumenta a ineficiência da economia brasileira, o custo do Brasil, mobiliza as instituições para algo que já deveria ser incorporado de maneira automática no dia a dia, no funcionamento dessas instituições. Eu vou concluir, Renato, você já está me olhando assim de soslaio, nosso tempo já vai avançado, agradeço a todos pela atenção. Vou concluir lembrando, assim, é natural que haja, como disse o ministro Gilmar Mendes, uma certa difração cognitiva nos tributaristas que a vida inteira atendem os seus clientes. Afinal, esse é o vosso ofício. Mais grave talvez seria um viés fiscalista partindo de juízes, que têm como ponto de observação do mundo o ponto mais equidistante possível dos interesses em jogo. Entre a interpretação retrospectiva de que falava o professor Barbosa Moreira, que olha sempre o presente e pensa no futuro com os olhos do passado, e o Oscar Wilde, eu fico com o Oscar Wilde, que dizia: "Our poems want rewriting. They were made in winter and it's summer now." Nossos poemas
precisam ou exigem ser reescritos. Eles foram feitos no inverno e já é verão. Muito obrigado. Agradecer ao professor Gustavo Binemon, esse grande jurista, dizer que o painel dessa manhã, desse início de manhã, nos traz a certeza, como diz o ministro Fachin, Renata, nós não precisamos dos juízes de Berlim. No Brasil, nós temos juízes. No Brasil, nós temos juristas. No Brasil, nós temos um sistema de justiça que nos aponta para todos esses caminhos que a nossa Constituição Cidadã nos entregou. O professor Gustavo passou pela ADPF 324, pela DC 66, o que nos indica que a nossa Corte Suprema tem tratado das nossas questões aflitivas de uma forma muito responsável. Nesse país que temos 100 milhões de pessoas que não têm acesso a esgoto, 35 milhões de pessoas que não bebem água potável, 10 milhões de crianças que não vão à escola, a gente tem na justiça aí essa última porta da cidadania. Muito obrigada.